Num desenho, mulher negra de cabelo verde segura uma semente de onde brotam raízes e um caule. Lê-se Cinema, 9º Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo. Pessoas se abraçam num quiosque. O cinema faz parte da história da Reserva Águia Branca. Por meio da cultura, nós estabelecemos uma estratégia de engajar as pessoas, seja pelos filmes, pelas rodas de conversa, pelas... Lê-se Adriana Denadai, grupo Águia Branca. Ela é branca. De interlocução entre as pessoas, sensibilização, e regenerar é um tema que tem total sinergia com nossa proposta, né, de trabalho na reserva. Num matagal, um grupo está numa roda. Para conectar pessoas e natureza, né, a gente fala muito de tomar decisões e começa dentro de cada um de nós. Então, que a gente possa se regenerar como indivíduos para regenerar esse planeta. Bom, nós desflorestamos muito a nossa Mata Atlântica. Geraldo Dutra, mediação, é branco. Diante de todo o caos, de não só frear o desmatamento, mas também de pensarmos em estratégias para reflorestar. E nada como oportuno como o Cinema está trazendo esse ano, nessa 9ª edição, esse tema que é preciso reflorestar as mentes para que a gente possa reflorestar de fato a nossa Mata Atlântica. Uma Mata Atlântica que, por conta da ocupação do solo, foi muito degradada. Hoje a gente tem informação suficiente para frear esse processo, mas não é o que está acontecendo. Século XXI e o desmatamento continua. Continua aqui no Espírito Santo, continua em outras áreas dessa nossa Mata Atlântica, a nossa casa. Moramos dentro da Mata Atlântica. Dela vivemos, dela bebemos água, dela vem o nosso alimento, dela vem o nosso ar, vem o equilíbrio. No momento onde a gente está vendo tantas catástrofes, mundo afora, quer seja por muita chuva, quer seja por seca, quer seja por fogo, a gente traz o Cinema, nessa 9ª edição, essa oportunidade de a gente refletir qual é essa nossa condição de falta de conexão com a natureza. Todos esses acontecimentos que vêm ocorrendo nos últimos anos já são sentidos hoje, né, pelos seres humanos. Gabriela Soares, WWF, Fundo Mundial para a Natureza, é branca. Biológico, trazendo eventos como enchentes ou secas muito prolongadas, alertas de calor muito intensos, e tudo isso vem afetando o bem-estar da sociedade, dos seres humanos, mas também de todo o planeta. Num telão de um auditório, lê-se o que é o WWF Brasil. Mudar a atual trajetória de degradação ambiental e promover um futuro onde pessoas e natureza vivam em harmonia. Causa uma mudança transformadora, a gente corre o risco de chegar a um ponto de não reversão, né? Um ponto de inflexão, que é quando a gente não consegue retornar mais, recuperar ou restaurar os ecossistemas. Essa ruptura com a natureza, ela desencadeou na sociedade várias Paula Vervoe, Instituto Brasileiro de Ecopsicologia. A gente vê essa consequência disso hoje, tanto na saúde humana quanto na vida natural mesmo, né? E o interessante da ecopsicologia é que ela traz formas de reconectar. Como que a gente pode trazer religar as pessoas com a natureza, fazer as pessoas se sentirem novamente parte da natureza, porque afinal de contas é o que nós somos. A gente brinca que, na verdade, a natureza, o planeta, ele sobrevive sem a gente, mas a gente não sobrevive sem o planeta. Então, acho que o cinema trazer esse assunto é muito importante porque ele é essencial hoje. E uma das práticas que a gente tem na ecopsicologia é o banho de floresta. No matagal, dois homens estão em pé com a palma das mãos virada para cima. Não é apenas estar numa trilha na floresta e caminhar. É estar integrado naquele mundo mais que humano, naquele mundo onde diversos outros seres vivem e do qual a gente faz parte, mas que a gente se distanciou tanto. Então esse contato com a natureza, hoje em dia, ele é visto muito mais como do que assim, um simples lazer, ou descanso. Não, ele é remédio mesmo para essas angústias que a gente vive na Walter cidade. Kó, professor de Biologia, Psicologia, Ecologia e Educação Ambiental, é branco. Floresta, a gente não perde só animais e plantas, a gente perde também toda a capacidade que a floresta possui de gerar esse bem-estar no ser humano. Então, visitar um ambiente desse, gente, é entrar em contato com uma parte tão biológica, humana e ancestral que só esse tipo de lugar é capaz de proporcionar para o ser humano. Então, tem muita coisa em jogo.
né? A natureza é uma parte nossa, assim, que se a gente perder, a gente perde tudo. Estamos caminhando para um processo de extinção em massa, né? Isso pode ser o fim da própria humanidade também. Então, assim, trazer de volta a consciência de uma forma prática e aplicada, que é o quê? Levar as pessoas para dentro do ambiente onde essa consciência emerge, para tentar promover nas pessoas esse tipo de bem-estar, de valorização da natureza, que elas percebam tudo que está em jogo, inclusive a vida delas. E a floresta-terapia Marcos Xavier, Instituto Terra Luminous, é branco. De si, do outro e da ambiência, né? Ele é um caminho de presença, um caminho da gente compreender que somos também natureza. Né? O que a gente propõe é um diálogo de fato, né? Mas não um diálogo racional, é sensitivo, né? É uma presença por intermédio das sensações e que nos remete, curiosamente, a nós mesmos, nos reconhecendo como natureza. A natureza nos perpassa, quer dizer que ela está em tudo. Rafael Oliveira, Instituto Terra Luminous, é branco. Práticas muito simples e que na verdade é uma nova forma de olhar coisas que a gente já entende, intui que são muito importantes. O que a gente está propondo aqui é fazer isso, mas sempre com muita presença, com uma busca por se conectar a partir dos sentidos, menos a partir da razão. Porque o mundo, né, nesse movimento grande que a gente tem vivido com as telas e com um excesso de informação, às vezes nos faz estar em alguns lugares, mas não estar. E como a gente não quer só estar na natureza, a gente quer estar com a natureza, com a nossa natureza interior e com a natureza que nos perpassa, então a gente propõe alguns convites para fazer com que a gente possa se desligar de todas essas informações dessa nossa mente barulhenta, né? E estar, somente estar. O planeta urge um outro olhar, né? Ele demanda de nós esse reencontro, essa comunhão, né? Para que possamos cuidar um dos outros e, portanto, é olhar para a natureza, né? Com igualdade, com equidade, né? O equilíbrio da natureza é o meu equilíbrio interno. E é isso que a floresta-terapia também propicia, além de um autocuidado. Então, ela permite a promoção da saúde. A gente, na ecopsicologia, a gente fala muito de reconexão, mas não uma reconexão para fora, mas é um reconectar com a gente mesmo, para depois poder reconectar com o outro e com os humanos e os mais que humanos. Então, esse trabalho... Kika Gouveia, Instituto Brasileiro de Ecopsicologia, é branca. Se reconectar, a gente descobre um lugar de tranquilidade, de afeto, de presença, e isso é muito curativo. Quando a gente cura a gente mesmo, a gente cura todas as nossas... Homem negro olha um caule com um aparelhinho. Da ecopsicologia. É esse encontro da ecologia com a psicologia. E ela bebeu nas fontes da ecologia profunda, né? Que propõe que a gente saia de uma visão antropocêntrica. Liz Oliveira, Instituto Brasileiro de Ecopsicologia, é branca. Hoje, onde o ser humano é o centro de tudo e a gente siga para uma visão ecocêntrica, onde a vida é o centro, né? Então que a gente possa, através de uma abordagem transdisciplinar, né? Juntando diferentes saberes, né, e construindo novas narrativas, né, novas tecnologias e uma forma de habitar o mundo partindo dessa visão ecocêntrica, né? Acho que essa é a principal proposta da ecopsicologia. Então, como que a gente pode integrar isso, né? Trazer uma visão sistêmica de Outro mundo, homem negro né? abraça uma árvore. Fora, mas também uma visão sistêmica do nosso próprio ser, né? Reconectando os fios soltos que são, né, envolvem nosso pensar, nosso sentir e nosso agir no mundo. É uma honra estar aqui no cinema, porque também eu trabalho com audiovisual e entendo que o audiovisual ele tem essa função e essa beleza de levar para as pessoas experiências outras. Então ele conta histórias e eu acredito que boas histórias inspiram pessoas e pessoas inspiradas podem mudar o mundo. Então, juntar restauração de pessoas, de natureza e cinema é uma Pessoas grande estão sacada. diante de um telão. O tema do festival conversa inteiramente com o nosso trabalho, porque a gente faz exatamente, a gente valoriza as questões
sociais e humanas. Ronaldo Barbosa, idealizador da série Montanhas Contemporâneas Capixabas, é branco. Né? Essas pessoas que vivem aqui e que, através do contato com a natureza, se reflorestam a vida inteira interiormente para poder estar com a gente, conversar, plantar, ter a sua agricultura, ter os seus produtos. Existe uma felicidade, existe um bem-estar, existe uma alegria interna que eu até então não sabia muito de onde vinha. E eu acho que é exatamente isso, é esse reflorestar internamente, esse estar presente com a natureza, cuidar da natureza e poder abrir ela e mostrar ela de uma maneira humana. Venho da Serra do Caparaó, onde tenho trabalhado com a salvaguarda do patrimônio natural, material e imaterial da Serra do Caparaó. Fabiola Melka, realizadora Multimeios, é branca. Mas a gente tem feito um trabalho em rede, no sentido de pensar, né, como regenerar nossas raízes, para promover um ecossistema mental, um território mental, mas também um território físico, ambiental e social, mais cuidado, né, pensar as regenerações possíveis diante dos desafios que a gente tem vivido, os desafios ambientais, né, que a gente já está sentindo no presente, e que a gente tem aí um desenho de futuro que às vezes assusta um pouco. Mas também a gente tem a capacidade de prototipar, né, futuros, pensar possibilidades hoje. Então o Cinema está trazendo, né, essa oportunidade da gente sentar junto, pensar juntos também as possibilidades, conhecer experiências bacanas nesse sentido da regeneração. Estamos em mais um ano de Cinema, com esse chamado a regenerar as nossas raízes, reflorestar nossas mentes. E eu vejo que é um tema tão importante para a gente estar abordando. Aline Lobato, bióloga da Reserva Águia Branca, é branca. Precisa muito mais do que pensar, agir para a transformação que a gente quer. E toda essa transformação, ela passa por nós primeiramente. Então, quando a gente está num palco de um auditório, da gente se conectar com a natureza, da gente pensar em como a natureza pode influenciar na nossa saúde. Há uma plateia. A gente entende que primeiro a gente cuida da gente, para depois a gente cuidar do outro, para a gente cuidar do planeta. Então, para a gente é muito importante estar aqui nesse lugar, falando desse tema que para nós é tão caro. Toda a intenção disso é que a gente consiga reflorestar também nossos corações, nossa mente. Tânia Silva, diretora da Caju Produções, é branca. Vê um monte de coisas acontecendo, um monte de desgraça, um monte de enchente. A gente vê tanta coisa e a gente não está percebendo que somos nós, né? Que somos os que atacamos todo esse sistema. E somos nós que depois vamos passar por isso. Então, meu pensamento, minha intenção no coração é que a gente possa chegar no coração de cada um para que possa reflorestar seu coração. Caju Produções, direção Tânia Alves, patrocínio Lei Rouanet e Grupo Águia Branca. Seguem os demais créditos. Roteiro de audiodescrição Cristiane Curioni, consultoria especializada Edgar Jacques, locução Giancarlo Marchesini, conteúdo de acessibilidade, etc. Filmes.